Aprendi isso com o padre Fidelis, da obra dos Santos Anjos, que quando uma pessoa tem uma missão especial, como é o caso do sacerdócio, a pessoa recebe mais um anjo para ajudá-la a cumprir essa missão. Então nós estávamos aqui orando, pedindo a presença dos anjos. Enquanto vocês invocavam os anjos da guarda, eu invocava também o meu anjo sacerdotal. Anjo da guarda, né? Como disse o irmão, assim, a gente fica nesse... e é bonito ver, eu tenho 2 filhos, então é bonito ver eles rezando anjo da guarda, é bonitinho. Mas como é que eles funcionam na vida de uma pessoa, né? Como você disse, você é um agraciado que você tem 2, né? Pelo menos. Pelo menos. Eu desconfio que tem um terceiro ainda ligado a alguma missão mariana, alguma coisa assim, né? Com a consagração a Nossa Senhora, Quem né, sabe, padre? né? Quem sabe? Então explica pra gente. Então a gente tem um anjo da guarda, a gente precisa fazer alguma coisa para ter um anjo da guarda, a gente pode, como você falou, ter mais anjos que nos defendam. Como é que funciona essa relação? Então, é importante deixar isso muito fundamentado, porque o próprio catecismo da Igreja Católica, ou seja, aquilo que nos dá o fundamento daquilo que nós cremos enquanto católicos, eu sempre falo assim, olha, no dia que você vê alguém falando uma coisa diferente do que está no catecismo, esquece o que essa pessoa está falando. Tá. Fique no catecismo. Isso, né, é uma coisa muito clara para nós católicos. Para quem não sabe, gente, o Catecismo da Igreja Católica é aquele livro amarelinho, né? Isso. Costuma ser um amarelinho. Quem não tem, por favor, adquira. E que muitas vezes você já comprou e você nunca leu. Então agora chegou a hora de você começar a ler ele, né, padre? Isso. O catecismo assegura a existência dos anjos. Tá. Então, uma verdade bíblica, uma verdade que está na tradição da igreja, que a igreja sempre acreditou, uma verdade que está no magistério da igreja, portanto, no catecismo, e também o nosso catecismo, que foi publicado por ninguém menos que São João Paulo II. São João Paulo II, inclusive, o padre Gabriele Amorte, que era exorcista, falava muito de João Paulo II. E uma vez, João Paulo II até disse algo no sentido assim, olha, quem não acredita nos anjos e nos demônios, não acredita na Bíblia. Porque Jesus, no Evangelho, veio para vencer as obras das trevas. Isso é bíblico. Então, a verdade da existência do anjo da guarda também está assegurada no catecismo da Igreja Católica. Então, cada um de nós tem um anjo que tem a missão de proteger a pessoa, de inspirar a pessoa, de procurar conduzir a pessoa no bom caminho. Porém, existe uma diferença entre os santos anjos e os demônios, que são os anjos que se corromperam. Depois a gente vai falar sobre isso também. Mas a diferença é a seguinte, os demônios, eles são invasivos, eles perturbam com as tentações, com as obsessões. A gente vai falar sobre isso nesse podcast também. A diferença é que os santos anjos, eles não são invasivos. Eles nos ajudam à medida que nós deixarmos eles nos ajudarem. Ou seja, a gente tem que invocá-los. Por isso a importância de esperando, ter um relacionamento com o nosso anjo. Tá. Entende? Um relacionamento, estou falando aqui, não é somente de pedir coisas como se fosse algo assim, como se ele fosse teu funcionário. Não. Ele é o teu melhor amigo depois de Deus. Então nós precisamos cultivar essa amizade com o anjo da guarda. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma época assim que eu quase não rezava nada. Mas eu nunca deixei de rezar pro meu anjo da guarda. Às vezes era a única oração que eu fazia no dia, antes de dormir, rezar pro anjo da guarda. Quem sabe não foi isso que foi me conduzindo a Nossa Senhora, ao sacerdócio mais tarde. Então nós precisamos tomar essa atitude, eu não vou dizer nem iniciativa, porque o anjo já toma iniciativa através das santas inspirações, mas ele vai até o limite que a gente permite. Quando nós tomamos a atitude de estabelecer esse relacionamento com ele, essa consciência de que nunca estamos sozinhos, de que os anjos estão com a gente começa a caminhar nesse relacionamento e a gente vai dando espaço para ele agir. E ele age, né, irmão? E tem essa questão de dar o nome pro santo anjo da guarda, né? Também eu já ouvi falar da questão de que o meu anjo da guarda cumprimenta o anjo da guarda do outro. Como é que funciona isso, irmão? Essa história de dar nome, assim, é meio
meio arriscado, né? Assim, né? Uma tendência esotérica, na verdade, Isso, né? porque primeiro, assim, dá nome, quando a gente vê lá em Adão, né? Deus pediu para Adão dar o nome, e dar o nome era ter um sinal de autoridade, né? Assim, Sim, dar autoridade. Agora, como eu vou ter autoridade com um ser que é superior a mim? Porque os anjos são superiores a nós. Eles não têm as deficiências da materialidade. A gente, para conhecer alguma coisa, a gente usa imagens, não é? Abstração. A gente precisa usar os sentidos para conhecer o que é e tal, não é? E o anjo não, a inteligência dele é diferente. Então, como eu vou tentar dar um nome a alguma coisa, ou alguém, não é? Claro que é um ser pessoal, né? Alguém que é mais do que eu. E mais ainda, assim, né? Nisso aí pode ter um enganozinho, porque às vezes a gente pode, eu vou dormir, vou pedir que o anjo me diga qual é o nome, e aí o nome que aparecer no meu sonho vai ser o nome do meu anjo. Tem gente que já me contou essa história, assim, né? E como é que você vai saber que nesse sonho foi teu anjo, ou não foi um demônio que apareceu no seu sonho? Porque os demônios têm acesso à nossa imaginação, né? Então, por isso os pesadelos, né? Então, quem te garante que não foi um demônio? É aquele que você está invocando, achando que é o teu anjo da guarda, não é o inimigo de Deus, né? Então, melhor do que dar um nome próprio, digamos assim, é chamá-lo com os nomes de meu amigo, não é? O amigo da minha infância, o meu anjo da guarda. São José Maria Escrivá gostava de chamar ele de meu relojoeiro, porque ele diz que gostava de chamá-lo para acordar na hora certa, e às vezes até que ele esquecia o relógio, o anjo da guarda era fiel e toda hora acordava, então ele chamava de meu relojoeiro, uma forma carinhosa assim, mas sem dar um nome para ele, sem nada de esotérico, e a gente, claro, cria essa amizade. O padre estava dizendo, você demais o padre falando, não é, de amizade, não é? Imagina, se você vai pedir uma coisa para um amigo, né? É diferente quando você pede uma coisa, vamos supor, para uma pessoa que você não conhece, chega assim, olha, você pode fazer isso para mim? A pessoa pode até fazer e tudo, conforme a educação, boa vontade, mas se você pede para um seu amigo, não é? Liga para o teu amigo e fala assim, olha, você pode fazer isso para mim? O amigo vai ficar feliz, assim, ele vai fazer, claro, não é? Claro que eu vou fazer isso pela amizade. Ó. Hoje, por exemplo, eu esqueci os meus livros lá em Fortaleza, né? E aí não trouxe os livros, e tem um casal amigo aqui de Porto Alegre, né? Aí já mandei uma mensagem para ele, falei assim, Samuel, você tá com o livro da Quaresma de São Miguel desse ano? Tô. Será que você pode me emprestar porque eu esqueci o meu livro? E ele, claro, irmão, nós somos família, nós somos irmãos. Ele é um membro do Exército de São Miguel, aí eu fiquei feliz assim, não é? Então, amizade faz a gente ter esse trato de intimidade com o anjo, assim. Né? Perfeito. Porque senão fica também hoje em dia eu acho que é muito fácil a gente entrar numa relação até meio espiritual utilitarista, né? Tem muita gente que tem uma visão religiosa meio que de meritocracia, né? Ou de troca, né? Eu fiz bonitinho, direitinho, então eu mereço, né? É quase como se chegasse na porta de Deus e falasse, subi até aqui, agora você tem que me dar, né? E muitas vezes o anjo da guarda entra como esse servo que você pede e ele tem que te oferecer. Na verdade é o contrário. Exatamente. Nós estamos aqui porque nós sabemos que precisamos de misericórdia. E como os anjos, eles são seres superiores a nós, seres que têm um grau de perfeição muito maior do que o nosso, aí nós recorremos a eles. Muito bem. Não, perfeito.